Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Gorete, ministrando aula de Ciências para o terceiro ano, aula do dia 22/7/2020. Olha, nós já estamos no meio do ano, né? Eu espero que vocês estejam assistindo às aulas, espero a participação de todos lá na plataforma. A nossa plataforma não é só tirar dúvida, nós podemos montar uma aula lá na hora, nós fazer uma aula junto com vocês, com a participação de todos. Agora, se só um participa, não tem como a professora fazer isso, tá? Aí a professora realmente vai tirar só dúvida. Mas se vocês entrarem, participarem, aí nós podemos realizar uma aula, discutir uma aula. Isso é muito importante, a participação de vocês, tá? A interação com os colegas que vocês há dias não se encontram, interação com a professora, né? Até porque a professora está com saudade de vocês, de todos vocês, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é uma revisão, como vocês sabem, nosso livro de ciências já terminou, né? Nós já fechamos o nosso livro de ciências, porque o bimestre já está terminando, o segundo bimestre. Então, nós estamos somente fazendo revisões com atividades complementares, tá? A nossa revisão de hoje é na página 12, 13 e 14, que é o céu de dia e a noite. Então, nós vamos lá saber que chamamos de dia o período em que o céu está claro e de noite o período em que o céu está escuro. Em cada um desses períodos, podemos observar diferentes astros no céu, ok? Vamos lá. Então, você vai fazer o seguinte, né, nessa atividade. Você vai ler este texto, tá lá, o texto a seguir, e responder as questões. Não precisa copiar o texto, somente faça a leitura. Já as questões você vai copiar e responder em seu caderno de ciências, não esquecendo de pôr a data da aula, tá? Então você vai ler o texto, não precisa copiar o texto, você vai somente ler. Agora as questões você tem que copiar e responder, ok? Aí você tem o texto aqui, ó, astros, o brilho no céu. Você vai realizar essa leitura, tá? Desse texto, para poder você responder essas questões aqui. Nós temos uma letra A, B, C, D, E e F. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões, tá? Não é difícil, tá fácil, você vai ler o texto e você vai saber responder. Professora, tem a resposta? Tem a resposta, só que eu não vou passar a resposta hoje, nesta aula. Na próxima aula eu vou dar a resposta para vocês. Mas por enquanto vocês vão tentar responder sozinhos, tá bom? Claro, se tiver alguma dúvida pode perguntar do papai e da mamãe, depois compara as respostas, tá? Aí, eu deixo uma mensagem para você, porque nesse tempo que nós estamos vivendo é muito importante. Às vezes uma palavrinha pode nos ajudar muito, né? Que diz assim: o mundo é um livro e aquele que não viaja lê sempre a mesma página. Santo Agostinho que escreveu essa frase aí, que ele diz que o mundo é um livro. E aquele que não viaja, lê sempre a mesma página. Então, aquele que não lê, ele não tem conhecimento, então ele vai sempre falar o quê? A mesma coisa. É isso que ele está dizendo aqui. Que se eu não leio, eu não tenho conhecimento, eu não vou viajar no conhecimento, né? Nas coisas belas e bonitas que tem nos livros. Porque eu posso fazer uma leitura aqui e fechar meus olhos e imaginar que eu estou em outro lugar. Isso é ler, isso é leitura, ler com amor, com gosto, né? Agora, se eu não realizo isso, o que acontece? Eu fico sempre no mesmo lugar.
eu nunca vou sair desse lugar, né? Então eu peço para vocês, realizem, façam leitura, continuem lendo. Eu sempre digo para vocês que você nunca perde em realizar leitura, em ler, tá? Leia, professora, eu posso ler qualquer coisa. Se for algo que seja para o seu conhecimento, sim, leia qualquer coisa. Você pode ler um jornal, pode ler uma revista, pode ler um livro bom, pode ler várias coisas, tá? Isso é muito bom e muito importante para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês realizem a atividade de vocês com responsabilidade, ok? Boa sorte, boa aula para vocês! Oi, capitães do empreendedorismo e educação financeira! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que vocês estejam com muita saúde, todo mundo se cuidando, viu? Então, vamos começar mais uma aula de empreendedorismo. Hoje é dia 22/7 e a gente vem aí trabalhando o conteúdo de criatividade também na comida. Olha que legal! A página que nós vamos estar realizando será a página 34, tá bom? Então nós precisamos estar colocando aí a data do dia 22/7 exatamente aí nessa página, ok? Então, bora lá começar a nossa aula? A gente tem aqui que para incentivar as crianças a comer mais frutas, legumes e verduras, a gente tem aqui algumas imagens para que os alimentos que aparentemente não são tão saborosos se tornem aí mais divertido comer, trabalha mais a criatividade, né? E aí a gente pode chamar a família para estar fazendo juntinho, todo mundo junto, tá bom? E aí comendo bem, fazendo isso com frutas, legumes, verduras, fazendo também com pães. Vamos observar aqui que nós temos um sanduíche, né, em forma de um gatinho, um ursinho, um cachorro. E aí nós temos aqui outras frutas, também temos peixe aqui. Olha que muito lindo, né? Muito bem feito. Aqui nós temos outra representação também, parece um pintinho. Aqui a gente tem um leão, feito aí aparentemente com os gominhos de uma tangerina, e aqui aparentemente parece panqueca. Olha que legal, muito diferente, né? Agora a gente vai colocar a mão na massa, sabia? Vamos lá? A tia trouxe uma ideia para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Olha que legal! E a gente só vai precisar de uma maçã e de paçoca, mas a paçoca ela é opcional. Mas para que a paçoca, tia? Para ela aparentar aí ser a areia do mar, tá bom? E aí a maçã, logicamente, que você vai estar precisando aí da ajuda da sua mãe ou do seu pai ou de um adulto para tá com você aí cortando a maçã, lhe auxiliando para fazer aí os bracinhos, as patinhas, tá bom? E aí da paçoca você pode estar esfarelando a sua paçoca e jogando ao redor, tá bom? Então a imagem aí do nosso caranguejo vai aparecer na sua tela. Tá bom? E aí, você vai estar pausando e tentando reproduzir esse caranguejo. A partir do momento que você tentar fazer, já vai estar aí colocando em prática a aula de hoje, porque hoje é uma atividade prática onde a gente vai estar fazendo. Mas eu não tenho maçã aqui em casa, eu não tenho paçoca. Tenta fazer outra, pega outro alimento, pega outra verdura, legume, fruta e vai aí tentando utilizar a criatividade de vocês, fazendo outro animal ou outra coisa, um desenho mesmo, uma arte e colocando a criatividade, tá bom? Eu quero ver todos lindos. Assim que vocês fizerem, mandem as fotos pra gente estar vendo realmente o trabalho e desenvolvimento de vocês. Eu tenho certeza que vão estar todos lindos, tá bom?
A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente viu que aí fazer essa mudança, né, essa adaptação com alguns alimentos se torna aí um incentivo para as crianças estarem comendo as frutas, legumes e verduras, né? Trabalhando a alimentação, mas trabalhando muito na aula de hoje a nossa criatividade, que eu sei que vocês têm de sobra. E na próxima aula, a gente vem continuando trabalhando a nossa criatividade, mas a gente vem aí com o conteúdo de criatividade a serviço da reciclagem. Vai ser bem interessante a aula da semana que vem, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Galerinha, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala, professor Otávio Fernandes, professor de música do Instituto Alencar Freitas. Estou sendo representado aqui por essa formiguinha bonitinha, né? A barriguinha dela tá de boa, porque tá igual a minha. Brincadeira. E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Quero deixar aqui um recado para vocês. Cuide de você, cuide da sua família, sempre use máscara e álcool em gel, ok? Não saia de casa, não fique brincando na rua, só saia se for necessário, mas se sair, sempre tomando os cuidados. O vírus é real, ele está aí e tem assustado muita gente, tem deixado também muita gente doente, ok? Então, vamos se cuidar, beleza? Nós temos que nos encontrar aqui na escola logo, 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 beleza? Então, vamos para a nossa aula. Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre o timbre, nós vamos entender melhor o que é timbre. As notas musicais produzidas por instrumentos musicais ou por cantores são formadas por um conjunto diferente de frequências, com uma frequência básica ou fundamental que é característica da nota. Um Lá, por exemplo, terá como frequência básica 440 Hz. Cada combinação diferente de frequência resulta em uma forma de onda de pressão determinada por fatores tais como o material de que é feito o instrumento, a forma da caixa de ressonância e a força usada para produzir o som. Eu falei aqui basicamente o termo técnico para vocês, mas o timbre é tudo aquilo que você consegue identificar como som, ok? Então nós estamos vendo aqui, ó, um diapasão. Nós estamos vendo uma flauta, nós estamos vendo uma voz e aqui também tem um violino. Cada som desse aqui você consegue detectar, identificar qual instrumento. Se você, mesmo que você não esteja vendo, você ouça alguém tocar uma flauta, você vai saber que é um som de uma flauta. Se mesmo que um homem esteja gritando e você não esteja vendo esse homem gritar, você, pelo som que você está ouvindo, você vai saber que é um homem gritando. E quando você vê um violino tocando, mesmo que você não esteja no mesmo ambiente que o violino e possa ver o violino tocando ali, alguém tocando violino, pelo som você vai saber que é um violino. Um Lá de um violino é diferente do Lá de uma flauta ou de um cantor, apesar de todas as notas terem a mesma frequência dominante. A forma da onda de pressão é diferente. Uma flauta produz um som com uma onda tipo senoidal, quase pura, enquanto que o som produzido por um violino é uma onda mais complexa. Ou seja, todos os Lás têm a mesma frequência, só que o instrumento ou a voz, seja de criança, seja de adulto, seja de mulher, seja de homem, todo Lá ele vai sair diferente, mas é a mesma frequência, ok? Curiosidade, classificação vocal masculina e a classificação vocal feminina. O que é isso? É quando se classifica se o homem canta em barítono, tenor e baixo. Mas como é que eu posso ver a diferença? O tenor é o homem que consegue cantar mais agudos, ele consegue alcançar notas mais altas. Barítono são os homens que conseguem alcançar as notas mais médias, eles não vão muito no agudo. As cordas vocais dele, as pregas vocais deles não alcançam
os agudos como o homem que canta tenor alcança. E o baixo? O baixo é mais grave, é uma voz mais grave. Por exemplo, a minha voz é uma voz mais grave. Então, quando eu estou falando com vocês, eu estou falando com a voz baixo, porque a minha voz tem uma tonalidade muito grave. Vocês conseguem me entender? Ou seja, eu não consigo alcançar as notas agudas. Então, eu tenho que mudar a tonalidade das músicas para que eu alcance as notas medianas. Vocês conseguem compreender agora? Beleza. E a classificação de vozes femininas? Nós temos a soprano, a mezzo-soprano e também a contralto. Também tem a soprano, a mezzo-soprano e a contralto. A soprano é a voz mais aguda. São aquelas mulheres que cantam agudo, muito agudo, que falta estourar nossos tímpanos. E também a mezzo-soprano, são as mulheres que ficam ali no meio, elas não conseguem ir muito agudo, muito alto, elas ficam na metade. E a voz contralto é a voz mais grave, é como se fosse a minha voz, mas na voz de uma mulher. Vocês conseguem compreender? É a mesma coisa do homem e da mulher, agudo, médio e grave. Só que a voz da mulher, mesmo ela sendo grave, ela não consegue ser mais grave que a minha. Ela é grave na tonalidade de uma voz feminina, ok? Então, vamos lá. Som determinado. Existe uma classe de som, duas classes de som. Som determinado e som indeterminado. E o que é som determinado? O som determinado é quando possui todas as propriedades que um som pode possuir e também é chamado de som musical. Ou seja, eu não estou vendo o violão tocando, mas eu sei que é um violão. E esse violão, ele solta notas musicais. A guitarra solta notas musicais e o violino solta notas musicais. Eles produzem essas notas. Então, todo som que uma guitarra toca, eu posso tirar melodia, ou seja, eu posso prescrever as notas que eu estou escutando, assim como o violão e assim como o violino. Isso se chama som determinado. Eu ouço e através desse som eu tiro notas musicais e faço uma música com o que eu ouvi, certo? E o que é som indeterminado? É a propriedade que pode tornar um som indeterminado e a altura. O som que não tiver essa propriedade trata-se de ruídos, ou seja, uma explosão, uma bomba, um carro funcionando, motor, ou então quando um carro freia, ou então quando um carro buzina, você não consegue detectar as notas, né? Que aquilo você sabe que tem um som, você sabe que tem um ruído, mas você não consegue detectar a nota musical. E eu tirei aqui um print aqui de alguns exemplos que nós podemos ver diariamente na televisão, na internet. Esse avião é um avião a jato que está cortando a barreira do som. Ele está muito veloz. Quando ele faz isso aqui, ele emana um som, mas a gente escuta um som, mas não consegue detectar a nota musical. Não existe nota musical para isso. Ou quando você vê raios, relâmpagos, trovões no céu, azuada, estrondo, há muito ruído no céu, mas você não consegue detectar uma nota musical nisso. Ou seja, isso se chama som indeterminado. E o timbre feminino? Geralmente decifra a voz feminina como o timbre mais agudo que o do homem. Mesmo a classificação vocal da mulher sendo baixa, como todos conhecem, a chamada voz grossa, que no caso é a grave, ainda assim se reconhece que é uma mulher falando. Se tiver uma mulher com uma voz grave e ela está conversando comigo, no caso, que tem uma voz bem grave também, todo mundo vai, por mais que não esteja vendo, vai saber que o tio Otávio está conversando com uma mulher. Porque a outra voz, apesar de ser uma voz grossa, como todos falam, é a voz de uma mulher. Amém? E aqui nós podemos ver a diferença de uma voz mais aguda e de uma voz mais grave. As ondas
são mais, exige-se mais ondas sonoras, elas ondulam mais. A do homem, que é mais grave, ela já é menos, né? As ondas delas não passeiam tanto como a da mulher. E o timbre masculino, ele é mais grave. E se pode reconhecer que timbre é masculino só no falar. Claro que alguns homens, no caso, têm um timbre muito agudo. Nesse caso ainda também se percebe que ele é masculino. Ou seja, tem homem que fala bem fininho, né? Tipo assim e tal. E bababá. Então, vou dar um exemplo bem claro. Pablo Vittar, né? Quando ele fala assim, e não sei o quê, e o teu amor, e o quê? Você consegue ainda perceber que não é uma mulher, você consegue perceber que é uma voz de homem. Então, as ondas, olha só como é que fica o agudo. Olha só o tanto de ondas que ela emite, o som agudo, e o comprimento da nota grave. Vê que há uma diferença muito grande. Ou seja, quando eu falo ou quando eu canto, eu produzo essas ondas sonoras. Quando uma mulher está cantando, aí ela produz essas ondas sonoras, ok? Então, é isso aí. Espero que você tenha entendido e aprendido. E até a próxima aula. Um beijão para todos. Tchau, tchau. E até semana que vem.